Você é uma pessoa, você é do tipo de programador que você senta na frente do editor, beleza? Do editor de código, para escrever um sistema e você tem dificuldade, não na linguagem muitas vezes, não na programação, mas você tem dificuldade em tirar aquela ideia do papel. Como assim? Dificuldade em transformar o que está em ideia em sistema. Legal. Então, essa aula provavelmente vai servir muito bem para você. Por quê? Porque hoje a gente vai falar sobre um assunto de arquitetura e projetos de sistemas e aplicativos. Podem ser sistemas puramente back-end, pode ser sistemas web e serve para vários tipos de linguagem também, porque o que eu vou falar aqui é um conceito, é uma linha geral, é uma linha que você pode adotar em quase todas as situações também, como freelancer ou então trabalhando numa empresa, porque é o jeito que eu venho desenvolvendo sistemas ao longo dos últimos 10 anos, beleza? À frente de uma software house, à frente de uma empresa que desenvolve sistemas, legal? E devido a essa trajetória, a esse caminho, a gente veio aqui e criou um processo, digamos assim, peculiar, tá? Que é um processo bem prático, é um processo que realmente entrega bastante resultado. Mas sem mais delongas, blá blá blá, a gente vai aqui fazer por passos, tá bom? E como eu comentei, a gente vai usar um caso prático aqui, tá? É um caso de um aplicativo que a gente tem aqui no curso, na plataforma, beleza? Que é o aplicativo de cardápio online, de venda de comida online, enfim, esses tipos de problemática, tá? Então eu vou usar esse problema, essa problemática para a gente poder aqui fazer aula. Então, cara, não vai ser uma aula de 5 minutos, não vai ser uma aula de 15 minutos, não sei quantos minutos vai dar essa aula, beleza? Mas eu peço para que você se concentre, pegue papel e caneta, porque eu particularmente nunca vi um conteúdo desse em toda a internet de uma forma prática que junta entrevista com o cliente, modelagem de dados e wireframe, beleza? Então vamos lá. Sintoma, principal sintoma. Você pega, até às vezes você tem uma ideia aqui no momento, então vou até colocar aqui, ó. Ideia, beleza? Você tem aquela ideia de desenvolver uma coisa, mas você não consegue pensar na tela. Você tem aquela ideia, mas você não consegue pensar nas classes, por exemplo, nos nomes das tabelas. Você não consegue pensar, por exemplo, em muitas vezes até quais telas terão, tá? Então, essa aula vai servir para isso. Vai servir para te tirar do escuro nessa situação. E por isso eu coloquei isso aqui em 3 passos, tá? Obviamente, se a gente estivesse desenvolvendo um sistema do zero para entregar ele para um cliente, obviamente a gente teria mais passos aqui, beleza? Esses passos aqui seriam passos mais técnicos, que depois do wireframe, que é aquele desenho de tela, você parte do código, tá? Então, como eu comentei, tem muito programador que ele começa por aqui, beleza? E qual o problema de começar desse passo? Que é o desenvolvimento. Qual é o problema de começar por aqui? Cara, o problema é que, ou você não vai desenvolver uma coisa legal, principalmente quando você está trabalhando como freelancer, que o cliente não sabe especificar um software para você, ou você, recebendo essa especificação de alguém, sempre vai ficar dependendo de alguém, de um analista de sistemas, para que ele possa te entregar a especificação, tá? Então você sempre vai ficar travado em não saber desenhar telas, você sempre vai ficar travado em não saber projetar sistemas, ou quando tentar fazer isso, você vai fazer alguma bobeirinha, beleza? Então aqui a gente investiu 4 minutos da primeira parte do vídeo para explicar a importância disso, tá? Para explicar por que isso é extremamente importante nessas situações e na vida aí de qualquer programador, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar explicando aqui essa primeira etapa, que é a coleta e análise, ou o que eu coloquei aqui, ideia, tá? Bom, coleta e análise é aquela situação que ocorre justamente quando você
vai conversar com um possível cliente, tá? E aqui, o que são clientes? Cara, cliente ele pode ser aquele cara que, tipo, típico dono de um comércio, de uma indústria, de uma pessoa que quer fazer um website, beleza? Que ela tem uma ideia do que ela precisa, beleza? E ela fala o problema para você, tá? E esse problema, ela vai relatar, tá? De acordo com a situação do dia a dia dela. Então, normalmente você vai recapitular o histórico, beleza? Então você vai recapitular o histórico usando uma técnica que eu chamo de 3 porquês. Tá? Como assim os 3 porquês? Vamos começar aqui o nosso exemplo prático, tá? Vamos imaginar que o Zé da pizzaria, ele tá querendo lá, então ele abriu, vou anotar algumas coisas aqui, que é típico desse tipo de problema, tá? Como é que eu sei? Porque eu tinha, na verdade, um produto de venda de comida online, tá? Então lidava com bastante clientes desse tipo. Então, vou imaginar que o Zé, tá? Terceira loja, está abrindo uma terceira loja, beleza? Ele tem alguns problemas, como por exemplo, gestão, acompanhamento dos pedidos, e ele também comentou que ele tem algum problema com gerência, beleza? E a gente, enfim, perguntando ali os porquês, escutando, tá? E só para reforçar, essa primeira etapa aqui, você basicamente escuta, anota e possivelmente até grava, tá? E para tentar, voltando aqui, enfim, resolver o problema, o Zezinho da pizzaria eventualmente comprou um sistema no Mercado Livre, beleza? Esses sistemas de prateleira para tentar resolver. São sistemas ruins? Não, só que são sistemas normalmente bastante limitados, tá? Justamente por conta da proposta dele, que é ali gerenciar uma loja, um comércio pequeno, uma oficina, emitir ordem de serviço, alguma coisa nessa situação, tá? Então vamos lá. Então você escuta e começa aplicando a técnica dos 3 porquês. Daí você vai perguntar para a pessoa: legal, você abriu a terceira loja, certo? Certo. Por quê? Ah, eu abri a terceira loja porque a primeira loja estava dando certo e daí a segunda loja estava legal. Então ele abriu pelo sucesso, beleza? Sucesso da primeira loja. Tá? Da primeira loja. E aqui pode ser 10ª, pode ser a 20ª loja, que a lógica cabe para o mesmo, tá bom? Legal, e por que você estava tendo sucesso na loja nisso? Ah, porque eu inventei aqui um formato de pizza diferente, pizzas mais ao gosto da pessoa, que cabe ali dentro de um preço, e eu decidi fazer isso daqui e vender, enfim, para bairros, tá? Bairros com pizza custo, benefício. Enfim, você e eu estamos sentados com o Zé, beleza? E o Zé tá passando isso pra gente. E a gente tá anotando, tá bom? Aliás, fica uma dica aqui, não leve notebook, quer dizer, leve notebook, deixa na mochila e tal, mas anota no papel, porque papel não falha. E às vezes você vai perguntar pro Zé de novo e o Zé já esqueceu, tá bom? Daí ele comentou: cara, mas eu tô com problemas aqui, tá? De gestão. Como assim, Zé? Problemas de gestão? Ah, cara, eu não tô conseguindo saber controlar estoque, beleza? Quantidade vendida, e eu tô tendo tudo que controlar isso aqui via Excel por fora. Como Excel por fora? É o tipo do problema, tá, que ocorre quando um sistema não dá conta de resolver o problema do cliente. Então tem sempre um Excel por fora, sempre uma planilhinha paralela para controlar alguma coisa em que aquele sistema não dá conta. Como ele mesmo comentou, muito provavelmente ele deve ter comprado alguma coisa nesse sentido que não tem esse módulo, ou deve ter um módulo muito simples que ele precisa fazer isso daqui, tá bom? Então ele precisa fazer acompanhamento de pedidos, etc. Ou seja, o dono desse comércio, dessa pizzaria fictícia, ele tem dificuldades em extrair informações
não só extrair, mas um passo antes até de imputar essas informações, de dar entrada nessas informações. E eu sei porque é realmente muito difícil, né? Se você depende de um funcionário para digitar ali quantas pizzas ou qual é o número do pedido que está saindo ali no balcão, você está suscetível a erro. Então é isso que ele está querendo dizer. Então, ele perguntou assim, beleza, mas por que, né? A gente perguntou o primeiro porquê, o segundo porquê, e provavelmente ele vai falar assim, ó, para ter controle. Cara, eu preciso ter controle contra roubo e para saber qual que é o meu lucro. Então ele precisa fazer isso daqui, tá bom? E, meu caro, por que você comprou um sistema no Mercado Livre para tentar resolver essas situações aqui acima? Bom, imaginando a resposta dele, eu comprei aqui porque eu só tinha uma loja, beleza? E ele custava barato. Barato. Vou colocar barato entre aspas aqui, porque a gente está vendo que esse barato está saindo caro, beleza? Justamente porque não está resolvendo esses problemas, tá? E daí você vai perguntar para ele o que ele gostaria que fizesse, né? Vou ver se na visão dele. Ou seja, eu chamo isso daqui de sonho, beleza? E eu chamo isso daqui de pesadelo. E aqui ele vai começar a falar nas palavras dele, beleza? Que ele gostaria que você, como programador, desenvolvesse. Então ele comentou conosco que ele gostaria de ter um aplicativo, beleza? Ele gostaria de ter um sistema de controle online para ficar da casa dele monitorando, beleza? E ele também gostaria aqui de ter impressão na cozinha. Ele gostaria também aqui de ter um sistema de pagamento via website / aplicativo. Ou seja, usar o cartão sem a maquininha. Beleza? Por quê? Porque a maquininha para o Zé custa, enfim, aluguel. Então ele não quer pagar ali o aluguel dessa maquininha que normalmente é 120, 150, chega até às vezes a R$200, dependendo do contrato, por máquina. Então se ele colocar, por exemplo, 10 maquininhas na mão de motoboy, beleza? Dos caras que ficam lá, provavelmente essas maquininhas vão se estragar. E, enfim, é a notícia que eu tenho desse problema, tá? E ele nos comentou. E toma bastante cuidado, porque dependendo do nível do cliente, tá? Do nível técnico, do nível, podemos dizer assim, de afinidade que ele tem com tecnologia, ele vai falar palavras para você que normalmente não tem significado, não tem o mesmo significado tecnológico para você que é programador. Vou dar um exemplo. Esse aqui do aplicativo é o clássico, tá? Falou assim, cara, eu quero um aplicativo. A gente já vai pensar que o cara quer um negócio no Android nativo com suporte para iOS, GPS, não sei o quê. Mas, cara, muitas vezes ele só quer que o site seja responsivo. Quando ele fala aplicativo, às vezes esse cara quer só um botão ali na tela inicial, beleza? Do cliente, com a opção de visualizar de uma forma adequada no celular, um dispositivo com tela menor. Ou seja, é isso que o cara chama de aplicativo, tá bom? Então, cuidado com a síndrome do técnico, tá? Como assim? Você escuta aquele negócio, daí você já começa a querer desenvolver e bolar uma coisa puta complicada. Não, vamos então montar um aplicativo com um sistema aqui de web service, com microserviços que já envia impressão para a cozinha. Cara, calma. Beleza? Por quê? Porque isso aqui ele está falando na visão dele. E muitas vezes eles podem colocar aqui, principalmente clientes que não tem tanta afeição técnica e que está procurando aí essas palavras-chave no Google, como por exemplo, palavras de banco de dados na nuvem, cloud computing, enfim, todos esses jargões que ele pode ter lido ou assistido um vídeo em algum lugar que alguém falou isso pra ele, ou então até o sobrinho falou pra ele, não tio, olha, eu acho que você precisa de um sistema desse lá, tá bom? Cuidado com isso. A gente tá falando mais
Por conta do exemplo, a gente está falando mais de um trabalho no estilo freelancer, tá? Mas isso também é perfeitamente aplicável para o lugar que você trabalha como programador, porque muitas vezes você é consultado por um gerente ou por uma entidade mais ali administrativa de gestão para fazer alguma coisa nesse lugar, beleza? E por último, normalmente o que eu costumo perguntar é qual foram as soluções utilizadas no passado e por quê? O porquê aqui é o principal interesse. Então, por exemplo, o Zé, nada contra o Zé, tá? Ele comentou assim, cara, eu tô aqui com o sistema do Mercado Livre, beleza? Mas não me atende porque não funciona integrado. Ou seja, só tenho os dados da loja. Ou seja, se ele está abrindo uma terceira loja, cara, imagina ele que ele precisa ter um sistema independente em cada pizzaria e precisa juntar esses relatórios, beleza? Então você vê que ele está aqui com um problema. Então ele já tentou isso daqui. Para vender online, ele tentou um aplicativo do tipo iFood ou Uber Eats, beleza? Alguma coisa nesse sentido e reclama que paga uma boa taxa de comissão que gostaria de diminuir. Legal? E também ele reclamou bastante do um controle interno desenvolvido por um programador anterior. Ou seja, o programador anterior desenvolveu ali possivelmente um ponto de venda, um PDV, um PDV, beleza? Mas ele reclamou aqui que tem isso daqui. Então é legal você analisar, tá, essas 3 perguntas aqui. E como eu disse, a coleta e a análise, ela é uma situação em que você vai coletar os objetivos do cliente. Tá? Para quê? Para que você venha aqui numa modelagem de dados embasado. E o que vai fazer com que você tenha sucesso daqui para cá? Vai ser, primeiro, não vou mentir para você, o quanto você tem afinidade com esse tipo de problema. Se você é uma pessoa que você, por exemplo, está entrando num ramo de serviços de desenvolvimento de software e não sabe nada de venda de comida online, provavelmente você não saiba que no seu sistema você precisa modelar, por exemplo, o banco de dados, para que uma pizza, um produto que ele vende, precisa ser repartido em 2 ou mais de 2, normalmente de 2 até 4 partes, em que cada parte tem a sua característica / sabor e cada parte também tem o seu ingrediente adicional. Se a gente comparar essa situação com uma situação, por exemplo, de vender um refrigerante, tem como o lojista vender meia Coca-Cola e meio Guaraná? Não existe. Então, por consequência disso, o sistema fica muito mais fácil de ser projetado, tá bom? Mas como que eu descobri esse problema? Eu descobri esse problema fazendo e pensando. Então, se você já tem esse tipo de experiência, quando você conversa com o cliente, você já sabe dessa problemática que ocorre em quase todos os problemas, quase todos os clientes daquele tipo, daquele ramo, enfim, daquela área de atuação, assim como comerciantes de roupa, assim como indústrias metalúrgicas, assim como a NASA, por exemplo, tem problemas característicos dela em que um programador vai ter que resolver, beleza? Então, se você é uma pessoa que você está entrando para poder fazer um freelancer, você não sabe nada sobre aquele problema, você vai precisar investir 2, 3, 4, 5 vezes mais. Então, aqui é extremamente aconselhado, beleza? Que você grave e reforce. E principalmente, beleza? Nessa etapa de soluções utilizadas no passado, também entender quais soluções existem no mercado hoje
beleza? Hoje. Por quê? Porque quando você vai analisar, por exemplo, um cliente pediu para você fazer um sistema de controle de financeiro, por exemplo. O que vai acontecer, cara? Provavelmente você não sabe o que é sangria, você não sabe o que é fluxo de caixa, você não sabe o que é, por exemplo, contas de contabilidade, você não sabe a teoria das partilhas, você não sabe algumas coisas que são importantes na hora de desenvolver. Então, o que vai acontecer? Você vai procurar soluções no mercado, você vai fazer uma boa pesquisa no Google para saber como eles já estão resolvendo o problema que o seu cliente tem hoje. Beleza? Então, se eu estivesse desenvolvendo, só para a gente sair um pouquinho dessa temática da pizzaria, se eu estivesse desenvolvendo hoje, por exemplo, um sistema ERP para pequenas, enfim, empresas e tudo mais, eu ia procurar saber da conta azul, por exemplo, do Zero Paper, enfim, assim como um e-commerce, eu iria procurar saber sobre os e-commerces que já existem atualmente no mercado hoje, que eles já resolvem esse problema, entendeu? Por quê? Porque eles vão dar dicas para você e essas dicas vão ser valiosas para quando você for fazer uma modelagem e até na etapa de wireframe. Se você percebe que, por exemplo, lá no Conta Azul, ele tem um campo, por exemplo, data de vencimento, boleta, eu sei que é óbvio, mas só estou usando esse exemplo. Cara, e o outro também tem data de vencimento, é meio que obrigatório, porque você começou a perceber que precisa ter data de vencimento como requisito, beleza? Desse software. Então você entende que a modelagem de dados, ela é o resultado de um trabalho bem feito na coleta e análise, tá bom? Então, como que eu costumo fazer esse processo de coleta e análise? Eu costumo fazer uma reunião inicial, ok? Uma reunião depois na metade do prazo, então normalmente eu tiro uma semana para fazer coleta e análise, faço a reunião, que normalmente a gente fala sobre esses tópicos aqui, eu coloco uma reunião no meio da semana para vamos dizer assim, para confirmar aquilo que eu já estou pensando, e uma reunião no final da semana para que eu possa, enfim, tirar algumas dúvidas finais. E no meio dessas reuniões, eu também contacto o cliente para saber se ele tem mais alguma novidade. E um fato bastante importante, que eu já estava quase me esquecendo aqui, eu também pego documentos de exemplo. Por exemplo, se ele estiver falando aqui que ele quer fazer uma impressão na cozinha, cara, me dá a ficha que você usa para passar para o cozinheiro. Ou então, se você não tem ficha, me dá o papelzinho que que o entregador ali passa, que a pessoa que anota o pedido. Mas nesse caso aqui, até que a gente está fazendo, como ele comprou um sistema no Mercado Livre, pede essa cópia desse pedido, porque você assim vai colecionando e você vai percebendo esses padrões, beleza? Eu sei que para muitos programadores essa etapa de coleta e análise, conversa com o cliente é muito chato, e eu também acho chato até hoje, mas eu acabei aprendendo a entender a importância porque eu já tentei, adivinha, ser o espertão e sair desenvolvendo, porque programar é super legal, e daí a gente chega nessa etapa, quebra a cara, ou até chega lá no final, desenvolveu a bendita da tela e daí o cliente fala que não era aquilo que ele queria. Beleza? Então não tem nada mais frustrante do que isso aqui. Tá, e agora? Chegou o momento de fazer o ML, a modelagem de dados. Como que eu faço isso, tá? Bom, se você já procurou esse termo no Google, o ML, você já se deparou com uma série de artigos, ferramentas, enfim, todas as coisas que possam ter te confundido, beleza? E até feito você desistir de estudar esse treco, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu explicar primeiro para você por que eu achei interessante ao longo da minha jornada, porque, como eu disse, essa é uma visão prática, basicamente o que eu uso no meu dia a dia, beleza? Por que eu resolvi utilizar o ML? Bom, resolvi utilizar o ML porque o ML vem da sigla de
linguagem de modelagem única ou universal ou coisa que possa aparecer nesse sentido, tá? E eu, como todo bom cara que iria lá anotar as coisas do cliente, fazia um monte de rabiscos, fazia um monte de boneco palito, um monte de balãozinho lá e as coisas sempre viravam uma bagunça, uma zona, ninguém entendia e depois eu tinha que ficar repassando isso para o PowerPoint ou então tentar ficar escrevendo e as coisas viravam uma bagunça, tá? Então foi exatamente por esse motivo que eu decidi utilizar o ML, porque é uma forma padrão de se esquematizar, de se modelar alguma coisa, tá? Então, entrando aqui de volta num artigo da Wikipedia, ele fala que é a visão modelada, tudo mais, e ele comenta aqui, beleza? Simplificando, resumindo para você, que o ML ele tem dois grandes grupos de diagramas, que são os diagramas estruturais, que normalmente está mais ligada ao software, beleza? Como, por exemplo, o diagrama de classes, é um diagrama que eu utilizo bastante, e o diagrama comportamental, que é o tipo de diagrama que você vai falar mais voltado ao processo, negócio ou cliente que você está lá resolvendo, beleza? E o diagrama que eu mais utilizo é o de caso de uso e também, eventualmente, de sequência. Legal? Então, vamos lá. Como que eu consigo modelar o que eu escutei do Zé, do João aqui, não importa, tá? Cara, vamos lá. Eu vou te mostrar aqui um exemplo desse aplicativo, tá? Então, esse aqui é a modelagem de caso de uso, beleza? O que é modelagem de caso de uso? Modelagem de caso de uso é onde eu tenho esse diagrama aqui com os bonecos palitos e quem sabe o ML é certificado agora vai querer me matar pelos nomes, mas como eu comentei, essa é uma visão prática, não uma visão acadêmica. Então a gente tem os bonequinhos que servem para mostrar quem são os autores, os indivíduos que utilizam ou consomem a sua ferramenta. Nós temos os balõezinhos ou os casos de uso, beleza? Que representam as ações. E essas pastinhas que são os pacotes ou os packages, beleza? Que representam módulos. É isso que você precisa entender, beleza? Não precisa, por hora, claro que eu não estou falando aqui que é errado se aprofundar ou é errado fazer um mestrado de modelagem de UML ou estudar ferramentas. Pelo contrário, eu acho que você deve se aprofundar sim, tá? Mas por hora, para você conseguir resolver esse problema, isso daqui já basta, legal? Qual é a ferramenta que eu uso aqui para conseguir criar esse diagrama, tá? Dependendo da sua experiência, talvez você até possa ficar um pouco assustado. Pô, um negócio que tem muitas linhas, beleza? Bom, eu vou contar para você e como que eu faço para desenhar um diagrama mais complexo assim, tá? Eu utilizo uma ferramenta chamada ferramenta de história. Todo mundo já usou essa ferramenta, tá? E como que eu costumo fazer? Eu me coloco no lugar do cliente ou do ator que eu tô ali representando, tá? Então eu penso como se eu estivesse como um ator mesmo. Então vamos imaginar, beleza? Que o cliente e a sua respectiva esposa, eles estavam lá, ou enfim, esposo, não interessa muito, amigo, amiga, namorado, não interessa aqui o título ou o relacionamento, eles estavam lá e de repente, ou então você estava com seu amigo jogando, cara, eu tô com fome, o que você acha de a gente comer alguma coisa? Tudo começa assim, pô, quero comer uma coisa gostosa, e daí de repente você percebe que você tá com vontade de comer pizza e vocês decidem ligar para essa pizzaria, beleza? Ou então mandar uma mensagem no WhatsApp, ou então até baixar o aplicativo desses caras, beleza? Bom, você, como entrou em contato agora com esse estabelecimento, a pizzaria do Zé, beleza? Qual é a primeira coisa que você quer fazer? Cara, normalmente você senta-se à mesa, ou você pede o cardápio virtual, ou você olha lá no aplicativo. Mas independente de como que você está fazendo, você está vendo os produtos do cardápio. Beleza? Então presta atenção como essa narrativa, essa história, ela vai linkando aqui como
com essa etapa de coleta e análise, ou seja, a ideia que o cliente passou para você. Aqui a gente está utilizando um problema comum, que é comer uma pizza, mas óbvio que vão existir casos que nem sempre vai ser assim. Vai ser um processo que talvez você ainda não tenha total domínio da situação e pode acontecer de você ter que perguntar novamente ou fazer aquele processo que eu falei das 3 reuniões durante a semana. Só que o mais importante, que é um erro que eu vejo que muita gente comete ao tentar criar qualquer tipo de diagrama, não só de casos de uso, é o erro de achar que você precisa fazer um diagrama assim, ó, talhado na pedra, sabe? Aquele negócio que você talha na pedra e nunca mais pode mudar. Cara, isso aqui não é planta baixa de casa, de construção civil. Não são os 10 mandamentos talhados na pedra. Isso aqui não está escrito à caneta. Esse documento, ele é vivo, tá? Então imagina que você está utilizando uma ferramenta que é um pouquinho mais prático que o papel, beleza? Em um lápis em que você vai anotando, beleza? Qual que é a punição que eu recebo caso eu entenda que esse cliente aqui, por exemplo, ele agora... Eu achava que o cliente cadastrava produtos, mas ele não cadastra. Qual que é a punição que eu recebo? Nenhuma, beleza? E esse documento, no início, ele vai estar errado mesmo, tá? Você não vai conseguir fazer somente com as informações iniciais de coleta e análise um diagrama perfeito, tá bom? Então já desencana da cabeça que você tá fazendo uma coisa, enfim, ali para definitivo, beleza? Você está fazendo um documento que é vivo. Primeiro dia 0 desse documento vai nascer com a etapa de coleta e análise e o último dia desse documento vai morrer junto com o software. Então provavelmente o documento vai estar vivo até você enjoar ou desistir, ou o projeto acabar, ou sei lá o que acontecer, ou alguém dá um delete somewhere lá, beleza? Para que esse treco viva. Então, assim, tudo começa com essa questão da história, voltando aqui dessa etapa. Então eu penso comigo, literalmente na cena, de eu sentando numa pizzaria ou baixando o aplicativo, olhando e imagino as minhas ações. Tá? Então essa é a segunda coisa, eu me imagino como ator, imagino eu fazendo ações. Então eu como ator, eu quero ver os produtos, como cliente eu quero ver os produtos, eu quero selecionar uma compra, assim como, olha, perceba-se que eu tenho uma aresta, que eu tenho uma ligação, tá? Que é uma associação. E antes que você me pergunte, tá? Esse software aqui que eu utilizo é o Star UML, é o Star UML, que ele, apesar aqui no meu caso de não estar registrado, ele permite que você utilize sem restrição de tempo, tá? É um demo sem restrição de tempo, é um trial sem restrição de tempo, tá? Então você pode utilizar ele e ele cobre, ele tem quase todos os diagramas UML, se não todos lá, beleza? Mas tem certamente os 2 que eu mais utilizo aqui. Então voltando, e eu vou ensinar, aqui a gente vai abrir um diagrama em branco e a gente vai fazer um pequeno diagrama junto aqui, a gente vai reproduzir para você saber como que mexe com esse carinha aqui, beleza? Mas voltando, então eu como cliente eu posso ver os produtos, porque eu tenho que ver um cardápio, beleza? Aqui ele tem uma segunda aresta que permite eu incluir ou excluir os produtos do carrinho de compra. Então imagino que você tá lá sentado na mesa, chegou um garçom e ele tá com o papelzinho para anotar, ou um tablet se for um pouco mais moderno. E daí você fala, cara, eu quero uma pizza então aqui de sei lá, a moda da casa ou mussarela. Tá? Daí ele anota, daí fala, não, cara, eu não quero mais uma inteira de mussarela, eu quero meia mussarela e meia portuguesa. Bom, então você entende que você pode incluir ou excluir produtos de um carrinho de compra. Eu posso excluir ou incluir produtos num cardápio? Não, não posso, porque o cardápio ele é estático. Você, quando chega no estabelecimento, você fica rabiscando no cardápio. Eu não faço isso, né? E é feio se você faz, tá? Então, eu não faço, porque o cardápio ele é informativo. Se é informativo, então eu tenho que guardar as minhas informações dentro de um local. Esse local aqui eu escolhi o nome, o módulo como carrinho de compras, mas eu poderia colocar aqui escrito bloquinho do garçom. Só que eu achei um pouco mais assim pragmático colocar
carrinho de compras, para ficar até com o nome correto na hora de fazer um sistema. E um detalhe importante, nesse momento, como a própria UML já disse para a gente, um diagrama de caso de uso, ele é um diagrama comportamental. Ele tira uma foto do cliente, da situação do cliente ou do cliente, tá bom? Por quê? Então aqui nesse momento eu estou preocupado só com 3 coisas. Achar quem são os atores, as pessoas ou equipamentos ou subsistemas que interagem com aquele problema que eu quero resolver. Eu procuro achar as ações e eu agrupo essas ações em pacotes, em pastas. Somente essas 3 coisas. Ah, mas isso aqui vai ser um aplicativo? Não está na hora de discutir isso aqui ainda. Por quê? Porque lembre-se, se você não seguir esse passo a passo, você vai ter um problema na hora de desenvolver. E você sim pode utilizar essas informações do ML para o desenvolvimento. Se você analisar aqui, eu posso muito bem pegar essa pastinha cardápio, esse pacote cardápio, e transformar num módulo. Lá, módulo cardápio, beleza? Módulo lojas, módulo entrega, módulo carrinho de compras, beleza? E assim sucessivamente. Ou até, se você for uma pessoa com um pouco mais de experiência, separar essas ações em serviços e servidores diferentes, criando assim uma infraestrutura de microserviços, beleza? Então você vê que isso aqui é muito importante e que raramente os programadores fazem, a maioria fazem na orelhada e assim criam um software depois todo errado, que muitas vezes tecnicamente está correto, mas daí no final, quando vai entregar para o cliente fala, cara, tá faltando isso, não era assim que eu queria, e assim sucessivamente. Quem já fez, já passou por esse problema, tá? Eu vou fechar aqui, ok? O StarOML. Eu vou abrir outro, deixa eu ver se ele vai abrir aqui com um projeto em branco. Abriu com um projeto em branco, beleza? E ele abre aqui então, só para passar de uma forma bem resumida, o diagrama de classe. Como eu disse, o diagrama de classe eu utilizo para fazer a modelagem de classes, das tabelas, vulgo tabelas do meu ORM e assim sucessivamente. Eu vou focar aqui por hora em criar um diagrama de casos de uso, tá? Que é chamado aqui em inglês Use Case Diagram. Então, quando eu entro aqui no diagrama de caso de uso, eu começo a modelar colocando o quê? Um ator. Então, aqui eu vou colocar o ator cliente. E daí, na sequência, baseado nas minhas anotações, eu vou rascunhando aqui coisas que esse cliente pode ver. Por exemplo, eu coloco aqui, ó, olhar cardápio. Depois, eu vou colocar aqui, ó, pedir ao garçom, né? Ou solicitar o aplicativo ou coisas que você queira colocar. E daí eu vou olhar depois, que é pagar a conta, tá? Você não precisa colocar ações não sistêmicas. É embutido aqui que o cliente, ele vai comer. Então você não precisa colocar um balãozinho aqui, agora o cliente vai comer, entendeu? E daí eu ligo, beleza? Eu utilizo uma associação simples para ligar esse carinha aqui, ligar esse carinha aqui e daí eventualmente ligar esse carinha aqui. Tá, beleza. Mas veja só, o olhar cardápio, ele tem mais coisas lá, não é verdade? O pedir ao garçom também, o pagar a conta também. Por quê? Porque não é só pagar a conta, é em termos de sistema, de cadastrar o número do cartão, beleza? Solicitar a operadora, sair um ticket impresso no caixa que aquilo foi pago, beleza? E daí dar baixa no pedido. Então você percebe que inicialmente você começa a colocar as coisas no formato de balãozinho simples, mas logo você percebe que esse balão, ele não é uma ação única, ele contém ali múltiplas ações. Então, nesse momento, eu crio aqui um pacote, eu puxo um pacote, daí eu dou um nome, beleza? Desse pacote aqui, como por exemplo, carrinho de compras, beleza? E aqui eu coloco as ações que são ações que a gente chama de ações atômicas, né? São ações únicas que dali não tenho muitas outras ações, como por exemplo, cadastrar cartão. Não faz sentido colocar ali alguma coisa. Agora o cliente digita o número do cartão. Agora não precisa, tá bom? Esses tipos de ações
pequenas não são necessárias. Simplesmente eu coloco aqui, digitar, pagar com cartão. Ou simplesmente pagar. Tá? E daí, esse módulo, enfim, esse caso de uso, ele desaparece. Eu clico aqui em deletar e eu simplesmente faço agora uma associação com pagar. Então, você entendeu como essa documentação ela é viva? Eu comecei colocando só as coisas que o cliente me falou, beleza? As ações genéricas, e com o tempo eu fui digerindo o problema, eu fui entendendo que ali, através da contação de histórias, que é uma ferramenta muito importante para você projetar diagramas de caso de uso, através dessa contação de histórias, eu consegui entender que ali dentro eu iria pagar, entrar com meu cartão, digitar a senha. Da onde que eu tirei isso? Conversando com o cliente, da minha experiência pessoal, e assim a gente vai projetando um diagrama de caso de uso que pode chegar daquele nível que eu mostrei para você até mais complexo, tá bom? Mas o mais legal que eu dou de dica que, apesar do ML falar que esse é um diagrama comportamental, eu já começo a pensar aqui desde o início como que eu poderia dar os nomes de modo que isso possa virar módulos ou classes dentro do meu sistema e também métodos ou verbos de ação para que eu possa criar rotinas. Beleza? Então é interessante que você vê que uma coisa vai começando a linkar com a outra. Fechou? Bom, vamos lá. Então, essa é a modelagem de dados, tá? Que eu mostrei aqui para você, em que você vai contando a história da jornada daquele ator e ali você vai colocando as suas ações, mesmo que ainda de forma genérica, e logo depois, na sequência, você quebra. Existe um modelo certo de se fazer o MML? Não, não existe. Existe um modelo errado? Não, não existe. Existe um modelo que funciona para você. Então, ao invés de ficar tentando ver dados de UML dos outros, começa com um ML simples, como aquele lá. Mesmo que você olhe para ele e fale, cara, aqui tem alguma coisa que eu preciso quebrar, mas eu não sei o que é. Deixa uma anotação. O próprio StarOML permite você documentar logo aqui na sequência. Então aqui você pode colocar a informação que você quiser. E você pode ir escrevendo coisas que estão passando ali na sua cabeça até você chegar a uma determinada conclusão. O que vale aqui é aquilo que eu já comentei. A documentação é viva. Portanto, ela não vai ficar ali parada, e isso leva à conclusão que você não precisa fazer um esforço de criar algo definitivo, escrito na pedra ou, enfim, ali talhado na pedra. Fechou? Bom, você já fez a coleta, entendeu o problema do cliente, você já fez uma modelagem de dados preliminar, beleza? Chegou a hora de desenhar essa tela, onde um monte de devs, programadores, eles começam a ficar chateados, porque é aquela história, você olha para a folha em branco, a folha em branco olha para você e você não consegue colocar nada ali. Ou simplesmente quando você coloca, as coisas não funcionam muito bem, tá? Bom, novamente, não existe uma receita, já que o wireframe ou o desenho simples do sistema tem muito a ver com o seu entendimento, tá? O entendimento do que as coisas, como as coisas se relacionam. Mas para isso você já fez a coleta e a análise, já fez a entrevista com o possível usuário, cliente ou o grupo de usuários, tá? E agora você já fez uma modelagem. Como que eu costumo fazer? Eu costumo olhar aqui, por exemplo, as ações, beleza? Que eu tenho, como por exemplo, pagar a conta e o carrinho de compras. Então imagina o carrinho de compras como um agrupamento de ações. E cada ação não é uma via, não é de via de regra geral, e eu separo numa tela específica. Vamos dar esse exemplo aqui. Carrinho de compras, pagar. Eu posso, de repente, aqui colocar o carrinho de compras pagar 3 etapas. Por exemplo, cadastro do cartão de crédito, beleza? Processamento e resposta. Então, é uma tela que ela entrega para a gente, por exemplo, três visões, beleza? Em que o seu usuário cadastra, o que o usuário vê, a bolinha lá processando e a tela que ele dá positivo ou ele dá negativo, tá bom? O que é um wireframe? Voltando aqui para o Google.
wireframe, tá? Eu sempre gosto de puxar aqui uma explicação técnica para a gente poder mostrar para você. O wireframe ele pode representar um site, ele pode representar um sistema, ele pode representar um aplicativo, mas é uma forma de você documentar a tela, beleza? Que vai resolver aquele problema sem ainda estar preocupado com cores, com formatos ou qual imagem que vai entrar lá. E normalmente ele tem essa aparência aqui, tá? De desenho até muitas vezes infantil, parece que foi meu filho de 8 anos que fez isso aqui, tá? Que daí ele representa algumas coisas, tá? Aqui, mas assim, a missão mais importante do wireframe é representar a informação e como que essa informação vai ser apresentada para o usuário e como que o usuário vai se relacionar com essa interface, de modo que, poxa vida, eu tô vendo aqui o nome do perfil, eu tô vendo o endereço, tá? Daí de repente o endereço tem que ficar próximo do e-mail. Por que eu sei? Porque endereço é um dado de localização pessoal, assim como eu tenho e-mail e telefone, que é um dado de localização virtual e de contato com esse cara. Então, normalmente assim, o nome, endereço e dados para contato. Da onde que eu tirei? Porque a gente já viu uma ficha de cadastro na vida, tá bom? E o que eu utilizo para poder fazer os wireframes? Eu utilizo esse software aqui, chamado Balsamiq Wireframes, tá? O Balsamiq, ele tem aqui um período de teste de 30 dias, o meu tá até aqui com 25 dias, que eu baixei aqui para poder mostrar para você, tá bom? Ele tem um site que você pode comprar se você quiser, ou então você pode treinar, você pode fazer esse vídeo aqui baixando o Balsamiq, brincando com ele, tá bom? E depois até achando uma outra solução aí, aberta, gratuita. Então, assim, todos esses caras são farinhas do mesmo saco. Ele vai ter lá o framezinho, deixa o Balsamiq escutar isso daqui. Ele vai estar lá o framezinho que você pode, enfim, colocar o desenho. Você também não vai provavelmente utilizar coisas muito sofisticadas, como por exemplo, um componente maluco. Cara, se for uma coisa maluca, ou tá errado, ou você pode representar através de um quadradinho com um xizinho, assim como eu fiz com esse logotipo, beleza? Então, como que eu começo fazendo? Eu olho o diagrama UML, vou olhando o percurso que esse ator vai fazer e eu vou representando esse formato de tela. Pegando carona com o exemplo que a gente está falando lá do Zé, que a gente está fazendo, por exemplo, aqui um aplicativo, tá? Que esse aplicativo vai mostrar para o cliente do Zé, o dono da pizzaria, que ele pode vender, tá? Então lembre-se da história, né, do processo, do fluxo do cliente. O cliente, ele começa sentando na pizzaria ou entrando em contato através de uma outra forma, virtual, telefone, WhatsApp ou até através do aplicativo, escolhe, seleciona, paga, acompanha. É a história do cliente, beleza? Então daí, aqui, como que eu escolhi representar o cardápio? Daí vem aquele terceiro passo da coleta e análise, que é quais as soluções existem no mercado hoje, né? Eu baixei o aplicativo do iFood, do Uber Eats, do 99 Food, se eu não me engano, outros, e eu vi que eles faziam dessa forma, eles colocaram lá o logotipo, beleza? O nome da pessoa para essa pessoa se identificar e colocava alguma coisa aqui que tem a ver com o cardápio. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei as promoções do dia para atrair. Da onde que eu tirei que tem que ter promoção? Porque eu conversei com o meu cliente, beleza? Coloquei aqui combinados e os meus últimos pedidos. Por quê? Porque o cliente, a gente chegou numa conclusão que para aumentar a taxa de conversão, a gente iria fazer o quê? Ou seja, para o cliente comprar mais, a gente iria deixar o seu último pedido aqui e assim o cliente poderia comprar e comprar com o clique aquele pedido que ele sempre gosta de fazer, tá bom? Facilitando, porque quanto mais você usa o aplicativo, menos vontade você tem de pagar, porque daí o tempo vai passando e você vai ficando menos empolgado. É por isso que você prefere muitas vezes comprar pelo WhatsApp do que ficar utilizando o aplicativo ou clicando no site. Você só quer mandar uma mensagem e alguém lá do outro lado resolve para você, certo? Então, como eu disse, a apresentação, escolha, aqui eu não vou se aprofundar muito, mas ele está escolhendo aqui, por exemplo, qual o produto dele. Então vai aparecer uma foto, vai aparecer quantos produtos daquela foto ele quer, ele pode acrescentar ou deixar com um.
o tamanho, né, se ele quer retirar alguma coisa, se eu não quero cebola, maionese ou mostarda, por exemplo, tudo isso aqui é cadastrável, então a gente precisa ter um sistema que faça isso. Aqui é o resumo da compra, né? Ou o carrinho de compra, que ele vai mostrando o que você escolheu, o que você vai beber, é sempre assim, você escolhe depois o garçom pede, o que você também pode levar, o valor total do pedido, a forma de pagamento, beleza? Por último, o acompanhamento. E aqui, de novo, o famoso inspiracional, né? A famosa cópia inspirada. Quem que faz isso aqui muito bem? Cara, o Uber. O Uber, ele não entrega pizza, né? O carrinho do Uber, ele entrega pessoas, que é quase a mesma coisa. Mas eu utilizo a experiência que o cliente já está vendo. Nesse caso aqui, o cliente do Zé da pizzaria. O cliente do Zé da pizzaria que baixa e utiliza um aplicativo, muito provavelmente o cara já fez um pedido de Uber na vida e esse mapa aqui ele já enxergou outras vezes. Então, ao invés de ter um carrinho, beleza? Vai ter uma motinha simulando um motoboy aqui caminhando, né? Pem, até chegar aqui, beleza? E aqui ele tem uma enquete e aqui ele tem, então, um resumo do pedido anterior, beleza? Vou fechar aqui esse projeto, Close Project. Eu vou abrir aqui outro. Vou abrir aqui o Balsamiq Wireframe. Ele fechou o projeto, e não só projeto, mas fechou a aplicação também. Então, como eu disse, como que eu começo, tá? E aqui eu vou dar o exemplo no Balsamiq, mas você pode fazer isso no PowerPoint, no papel. Eu, para ser bem sincero, fazia bastante no papel e funcionava também muito bem, tá? Então, eu começo com um container, normalmente pode ser um browser, beleza? Em que a gente coloca aqui, e daí aqui você vai rascunhando o que você precisa fazer. Pô, é um sistema mais fácil ainda, porque sistema não precisa ter um apelo de interface como um aplicativo, como algo desse tipo precisa ter, com corzinhas e coisas inovadoras. É a coisa seca de verdade. Então daí eu, por exemplo, coloco aqui um tab bar, que daqui ele vai facilitando. É essa parte boa de fazer com software. Aqui eu posso colocar pesquisar, cadastrar e, por exemplo, relatório. Tá? E daí você coloca esse componente e você vai colocando outros componentes, como, por exemplo, caixa de pesquisa. Pô, não sei, eu vou colocar input, né? Input, text input, input, e provavelmente, eu já tinha arrastado aqui, e provavelmente, se você é um cara com um pouco mais de experiência, você já viu outros sistemas ou já usou coisas que davam certo para você outras vezes. Então você já tem um modelo, beleza? Em que você eventualmente pode colocar a busca aqui, você pode colocar o famoso grid, que daí o grid você coloca mais aqui embaixo, tá vendo? Então você vai criando isso e com isso você vai matando essa etapa de wireframe, beleza? O wireframe, a etapa do wireframe, assim como a modelagem de dados, a coleta de análise, é uma parte de projeto, uma parte de arquitetura, tá? Então, antes de você começar sequer o desenvolvimento, você precisa passar por uma etapa, por um crivo, beleza? Mínimo de validação. Então, você precisa se reencontrar com o seu cliente, beleza? Você precisa falar com essa pessoa de novo e validar essas informações, porque isso aqui, o desenvolvimento, ele é feito em etapas. Só que o interessante é que, no caso do wireframe, principalmente, quando você vai mostrar isso para o seu cliente, ele vai conseguir se enxergar utilizando e, eventualmente, até ele pode relatar alguma coisa que esteja faltando ou que você fez demais. De repente ele fala assim, cara, eu não tenho aqui eu puxei, tá certo, do software que veio, mas eventualmente ele pode falar assim, eu não tenho, por exemplo, aqui dados de endereço do meu cliente. Meu cliente a gente vende aqui online. Opa, então é online. Igual a gente aqui vende online, vende os cursos e tudo mais online, então eu não tenho o endereço do meu cliente. Mas a informação mais importante é e-mail, diferente, por exemplo, do comércio. O comércio vende mais ali, a indústria, por exemplo, é mais endereço do que e-commerce, principalmente endereço e e-mail, entendeu? Então, assim, você vai adaptando o fluxo em cima daquilo que você já fez, tá bom? Então, o mais importante do wireframe é você desenhar
e você, claro, validar essa informação. Tá, beleza. Agora então eu estou prontinho para poder trabalhar, para poder criar qualquer sistema, para fazer arquitetura de qualquer sistema. Não, cara, não, meu jovem. Calma que você ainda tem muito chão pela frente. O que eu mostrei para você aqui é uma abordagem prática, beleza? Que ela vai te levar a facilitar o entendimento, beleza? Do início da criação de um sistema. Só que dentro dessa possibilidade tem um universo e por isso que existem até programas de pós-graduação focados nessa parte de arquitetura. E existe até, podemos dizer assim, uma profissão, uma área da TI que é focada em arquitetura de sistemas. Tem lá o arquiteto de software que é contratado para isso, tá bom? Então, assim, não vamos nos iludir aqui, mas eu espero que realmente essa aula ela tenha, podemos dizer assim, sido proveitoso nesse sentido de abrir a sua mente e abrir a possibilidade de caminhos antes para que você possa chegar, antes de você chegar ali de fato no desenvolvimento, tá bom? Mas eu vou deixar algumas referências bibliográficas aqui para que você possa caminhar sozinho, sem você precisar entrar eventualmente numa pós-graduação, tá bom? A primeira que eu deixo é o Domain Driven Design, beleza? Esse livro aqui é muito legal e ele ensina você a isolar as coisas no formato de domínio, no formato de atores. Ele é algo que é um pouco diferente da UML, tá bom? No sentido assim de pensamento, mas você pode adaptar facilmente. Então esse cara aqui, ele ajuda a isolar problemas e a modelar esses problemas. Inclusive, nesse livro aqui, ele não cita nem linguagem de programação, tá bom? Então é um livro bem nessa etapa de processo. O segundo livro que eu vou deixar como referência também é esse livro aqui, Arquitetura Limpa, ou Clean Architecture, beleza? Em inglês. E aqui ele já entra mais nessa parte de software e já fala um pouco mais até sobre linguagem de programação. Para quem já consumiu os livros do Robert C. Martin, beleza? Ou o Uncle Bob, ou tio Bob, vai entender que ele utiliza a linguagem Java para dar exemplos, mas os exemplos que ele passa são exemplos que dá para você adaptar com Python, com JavaScript ou qualquer outra linguagem, tá? Vale muito a pena a leitura, mesmo se você, enfim, aí não está passando por nenhum processo de ter que projetar alguma coisa ou fazer arquitetura, porque no mínimo, você já vai conseguir dar manutenção nos seus sistemas atuais com muito mais facilidade. E a terceira e último recurso não é esse livro em si, mas são livros de design partners, beleza? Eu tenho esse livro aqui de design partners para Ruby, para a linguagem Ruby, mas existem livros de design partner para outras linguagens como Java, Python, até o livro famoso de Design Partners também, que eu vou deixar aqui, só fugiu o nome do autor agora por hora, mas é o livro de Design Partners geral, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado dessa aula, que essa aula ela tenha principalmente sido útil, pelo menos para abrir a sua mente nesse sentido de você ter que pensar antes e não sair de orelhada, codificando, fazendo programação, apesar que fazer programação é super legal. Ah, então isso significa que agora eu vou ter que fazer esse processo chato todas as vezes? Não, cara, eu não faço esse processo todas as vezes. Porque tem coisas, por exemplo, que eu já sei, já domino, então eu pulo essa etapa. Ou então o projeto ele é tão pequeno que não vale a pena ficar parado ali fazendo modelagens de caso de uso. Eu estou falando aqui em casos em que você provavelmente vai pegar um sistema aí de média complexidade. Fechou? Então se você curtiu, se você achou legal esse conteúdo, não esquece de dar um curtida aqui, de se inscrever, principalmente para receber os próximos vídeos assim como esse, beleza? E principalmente de clicar nas notificações, tá? A gente também tem um grupo de Telegram em que eu posto bastante novidades lá e todos esses links aqui, inclusive as referências desse material, está aqui na descrição. Bacana? Então espero que você tenha gostado e não esqueça de também me acompanhar nas redes sociais, no Insta, no LinkedIn e tantas outras. Vou ficando por aqui. Um forte abraço.
Tchau, tchau.